Oi, galera do YouTube. Na verdade, eu vou fazer um vídeo de denúncia, porque quando você sente que alguma coisa está passando dos limites, porque as pessoas vão falar assim, né, de hoje, e a gente tem que falar. Eu era uma pessoa muito tímida, pensa, uma pessoa extremamente tímida. Só imaginar pegar um telefone e alguém reclamar, eu não pegava. Naquele tempo que que não existia telefone, que era de foi ficha, depois cartão, sabe? Aí eu tô fazendo esse vídeo de denúncia em relação ao que eu passei. Em relação a algumas coisinhas, né? Que tem assim. Nada contra assim. Eu sei que quando é um mandato, alguma coisa fala bem assim, é o prefeito, mas nem sempre é o prefeito. Eu tenho a maturidade para entender que nem sempre é o prefeito. Porque quando você coloca assim, em, um, em uma, é, nenhuma posição, você tem autonomia de liderança. Se é autonomia de liderança, eu sou isento a prefeito. Eu tenho autonomia de raciocínio, né? Mas diante de uma lei, diante de direito e diante de pessoas que têm um público, cada direito tem um público-alvo. Paciência. Porém, quando você percebe que você é coagida e está te coagindo, porque eu não sou coagida por dinheiro nenhum. Porque eu moro nesse bairro tem 3 anos. Ou melhor, desde os 3 anos de idade. Eu sempre saí para trabalhar com minha mãe, com meus irmãos, porque eu viajava feira fora. É, trabalhei, fui até Campinas com trabalhando só que já tinha 20 e poucos anos, 28 anos, 20 e tantos, né? Enfim, isso foi Salvador, etc e tal. Ou seja, fui para outra cidade, vizinhança, fui para Goiânia, ou seja, eu tenho um conhecimento muito abrangente, estudei tanto, tenho um grande conhecimento abrangente. Mesmo se eu não tivesse estudado, ninguém tem esse direito de tirar de uma pessoa do local onde ela vive. Diz que fizeram um projeto para esse bairro, para valorizar esse bairro. Paciência. Valorizem. Não é de hoje que esse projeto, que essa bairro aqui era vazio, não tinha nada. Tinha uma que eu nem sabia que lá era uma associação. Eu não, na verdade, poderia até saber, mas nem lembrava, porque tanta coisa que poderia ser uma associação. Porque quando eu vi ali era vazio, cheio de pé e predesado, que hoje transformou numa escola. E agora pouco tempo que eu depois disso eu nunca fui numa associação desse bairro. Vi que tem uma casa de aluguel e que aqui sempre teve associação, ou seja, é uma associação, era algo fantasma, que não existia. É algo que eu nunca participei, que não era ativo diante disso. Diante dessas coisas que você. Aí agora abre uma. Ele disse que queria comprar essa posse aqui um preço insignificante, porque você sabe que projeto de prefeitura é muito caro. O que a pessoa requer por cima é avassalador. Agora, tirar eu dos meus direitos, que eu não pretendo sair daqui, porque eu sou herdeira do meu pai, sou herdeira da minha mãe, automaticamente eu sou herdeira. Herança, se não assinar, outro não assina. Infelizmente, eu já vi rumores nessa cidade. Eu não posso acusar de quem foi. Que diz que mataram a pessoa para fazer casa de associação, de assistência, fazer casa em relação à prefeitura. Eu não posso me coagir e falar que isso já foi. E até onde eu sei que muitas coisas aconteceram por causa de terra. Isso é uma briga infernal desde os tempos, ó. Desde o tempo que se recita outrora, onde a gente vê a escrita de Abel e Caim, né? Brigando por um espaço de herança. Não cabe, meu bem.
Diz que eu vi que Dona Solange queria comprar essa casa. Ou seja, eu não pretendo vender. Não pretendo vender porque é um bairro central. 2. Lá tá exorbitante. Jamais eu morarei no centro. Por causa que tá valendo 1 milhão. 3. Aqui é um lugar bem arejado, bem espaçoso e bem definido. Existe até um profissional específico em um ótimo ponto. Que é que cruza o ponto, né? Que tem um profissional que vai para grandes empresários. Eu tô fazendo este vídeo e vou mandar este vídeo ficar gravado no YouTube. Porque quando eu mando pro YouTube, para não sair do YouTube. Para ficar lá, gravadinho, registrado. Para qualquer coisa, para não dizer que não fui eu. Como minha cara tá meio amassada. Pelo estresse de ter perdido minha mãe. Que a gente aprende. Pela lei foi assim que fizeram comigo. Eu não sabia, era a lei. Né? Quando eu tive depressão, suada de medo, de receio, de espanto, de sentir ameaçada por nunca ter os seus direitos. Como eu tive pedofilia com 11 anos, eu perdi totalmente a confiança no outro. Com 11 anos de idade. Então, por isso que eu não conseguia, porque, sabe, era assim mesmo. Minha mãe sempre falava, minha mãe não tinha noção de direito. Ela disse que ela não conhecia um advogado. Depois disse que ela conversava, porque eu saí da depressão. Não foi simplesmente saindo, foi pela minha força de vontade, foi passando por muitas vergonhas, sujeita à humilhação, à conversinha, porque eu era uma pessoa que trabalhava muito e nesse exato momento eu tive que deixar de trabalhar para focar no estudo, para buscar um novo conhecimento. Porque quando minha mãe falava que ela não tinha direito e eu só tinha uma esperança no estudo, porque o estudo que me movia. Só que depois que meu pai morreu, eu percebi que o estudo que passaram para mim era simplesmente uma usurpação de direito. Ou seja, não era o estudo definido. Então, por isso que eu fui estudar. E veio a pandemia, isso me ajudou, sabe por quê? Porque todo tem uma coisa que é aquelas pessoas que se trancavam para se mostrar. Infelizmente, ela teve que ir para a internet. Porque muitas não tinham emprego, não tinham como se definir, não tinha ação. Infelizmente, ela teve que revoltar. E assim a gente viu que realmente a ciência estava aí. Só não ia chegar nos pontos definidos. E por isso que fala, é uma guerra. A saúde, por isso que diz, como estou citando o nome do senhor Bolsonaro, mas eu disse que quando acontece isso é a mesma coisa de uma guerra. É a mesma organização de uma guerra. Ou seja, uma guerra em relação à estrutura organizacional, né? Porque a prefeitura tem uma estrutura organizacional, uma empresa tem uma estrutura organizacional, ou seja, de logística, daquilo que faz com aquelas coisas para que chegar, de organização, de receber, de comercializar. Diante disso, não é de hoje, e isso chegou aos limites. Se Dona Solange queria comprar, eu dou um recado, meu bem, eu não pretendo vender. Tem coisas que se ameaçar uma pessoa é muito triste. Eu não gosto desse tipo de coisa. Se eu chegar a ameaçar uma pessoa porque ela me infernizou a tal tamanho que ela vai ter que ter de tão absurdo. Então, ou seja, ela me fez estressar a tal ponto, me coagiu, tirou todos os meus direitos. Ou seja, foi coação.
Eu não lido com isso. Eu deixei um casamento porque eu detesto coazão. Eu tenho 38 anos. Mas eu sempre tive a mentalidade, o raciocínio para isso. Então, se deseja comprar, meu filho, pode pegar o seu projeto e desfazer. Porque fazer um projeto é tão fácil. E para mudar a situação desse perseguição, porque eu sei que persegue, porque as pessoas não sabem ter amadurecimento de separar as coisas. Porque se eu tenho, isso são paixões, perseguições. Quando você tem um problema com alguém, isso é uma paixão. Se você não, acho que vê na TV, na rádio, ou melhor, TV Justiça e Rádio, ele estava falando em relação a um probleminha, em relação a violência contra a mulher. Eu gosto de citar isso quando eu cito a Bíblia, não é por causa de religião, é por causa que toda pessoa ela tem uma leitura maior, por ser o livro mais vendido do mundo é a Bíblia. Então é importante citar isso para não dizer que a Bíblia, na verdade, é uma literatura onde ela traz um raciocínio que não deixa de escravizar você pelas suas emoções, procurando te libertar de emoções. De você ver a você mesmo os seus erros, as suas paixões, porque a gente só torna livre quando a gente conhece a capacidade de errar, a capacidade de cometer seus erros, a capacidade de cometer a maior atrocidade, porque todos nós somos seres humanos. Não é porque eu sei de menos, eu sei de mais, não sou capaz de errar. Ao contrário, quanto mais eu sei, mais eu sou capaz de errar. Então faz parte disso, por isso que a gente tem que tirar isso da mente. Então, mandando esse recadinho, é para a prefeitura mesmo. Por isso que eu estou mandando pelo YouTube, para saber que eu mandei. Eu não estou ameaçando ninguém, não. Simplesmente não pretendo fazer isso.